Parashá, Pekudei. Enumeração. Êxodo 38, 21, 40, 38. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. Os metais usados na tenda da presença de Deus. 21. A seguir vem a lista da quantidade dos metais usados na tenda da presença de Deus, onde estavam guardadas as duas placas de pedra, com os 10 mandamentos. Moisés mandou fazer a lista, e ela foi preparada pelos levitas dirigidos por Itamar, filho do sacerdote Arão. 22. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. 23. O seu ajudante foi Aholiabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan. Aholiabe era gravador, desenhista e tecia linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. 24. Todo o ouro que havia sido oferecido ao Senhor para a tenda sagrada pesava 1000 quilos, de acordo com a tabela oficial. 25. A prata da contagem do povo pesava 3.430 quilos, de acordo com a tabela oficial. 26. Essa quantia foi igual ao total pago por todos os homens alistados na contagem do povo, e cada homem pagava a importância exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Foram alistados na contagem 603.550 homens de 20 anos para cima. 27. Foram usados 3.400 quilos de prata para fazer as bases da tenda sagrada e da cortina, isto é, 34 quilos para cada base. 28. Com os 30 quilos de prata que sobraram, Bezalel fez os cabos, os ganchos para os postes e a parte de cima dos postes. 29. O bronze que foi oferecido a Deus dava um total de 2.425 quilos. 30. Com isso Bezalel fez as bases para a entrada da tenda da presença de Deus, o altar de bronze com a sua grelha, também de bronze, todos os objetos para o altar, 31 para as bases que ficavam em volta do pátio e para a entrada do pátio, e todas as estacas para a tenda e para o pátio que ficava em volta da tenda. As roupas dos sacerdotes. 39 Com fios de lã azul, púrpura e vermelha foram feitas as roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo. As roupas de sacerdote para Arão foram feitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. O manto sacerdotal. 2 Fizeram o manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro. 3 Fizeram lâminas finas de ouro batido, que foram cortadas em fios para serem tecidos com o linho fino e com os fios de lã azul, púrpura e vermelha. 4 Fizeram 2 alças para o manto, as quais foram presas nos seus 2 lados. 5 O cinto, que passava pela cintura do manto, formava uma só peça com ele e era feito dos mesmos materiais, como o Senhor havia ordenado a Moisés. 6 As pedras de ágata foram preparadas e montadas em engastes de ouro. E, como imitabilidade, gravaram nas pedras os nomes dos filhos de Jacó. 7 Colocaram essas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral. 8 O peitoral foi feito como um manto sacerdotal. Eles o fizeram de fios de lã azul, púrpura e vermelho e de linho fino enfeitado com bordados. 9 O peitoral era quadrado e dobrado em 2. Media 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura. 10 Nele foram colocadas 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira puseram um rubi, um topázio e uma granada. 11 Na segunda carreira puseram uma esmeralda, uma safira e um diamante. 12 Na terceira puseram uma turquesa, uma ágata e uma ametista. 13 Na quarta, um berilo, um ônix e um jaspe. Essas pedras foram montadas em engastes de ouro. 14 Em cada uma dessas pedras estava gravado o nome de um dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. 15 Com fios de ouro puro trançados fizeram cordões para o peitoral. 16 Fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas da parte de cima do peitoral. 17 Passaram os 2 cordões de ouro nas 2 argolas. 18 E prenderam as 2 pontas dos cordões nos 2 engastes de ouro do peitoral, que foram presos nas 2 alças do manto, na parte da frente. 19 Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto.
20 fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas das 2 alças do manto, embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. 21 Como o Senhor havia ordenado a Moisés, com um cordão azul eles prenderam as argolas do peitoral nas argolas do manto para que o peitoral ficasse preso acima do cinto e não se soltasse. As outras roupas dos sacerdotes. 22 A sobrepeliz, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, era tecida inteiramente de fios de lã azul. 23 No meio dela havia uma abertura para a cabeça. Essa abertura era rematada com uma tira de malha para que não se rasgasse. 24 Em volta de toda a barra da sobrepeliz colocaram aplicações em forma de romãs, feitas de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. 25 Fizeram também seninhos de ouro puro e os puseram entre uma romã e outra. 26 Desse modo a barra da sobrepeliz ficou enfeitada com uma carreira de seninhos intercalados com romãs, da seguinte maneira: um seninho, uma romã, outro seninho, outra romã, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. 27 Fizeram túnicas de linho para Arão e os seus filhos. 28 E a mitra, os chapéus, os calções de linho. 29 E o cinto tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitado com bordados, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. 30 Fizeram ainda de ouro por uma placa para a coroa sagrada e nela gravaram a seguinte frase: separado para o Senhor. 31 E amarraram a placa com um cordão de lã azul, para prendê-la na parte de cima da mitra, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O final do trabalho. 32 Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. 33 Eles levaram a Moisés a tenda e todo o seu equipamento, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases. 34 Levaram a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas, a cortina em que separava o lugar santíssimo do lugar santo. 35 A arca da aliança com as placas de pedra, os cabos e a tampa da arca. 36 Levaram a mesa e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus. 37 O candelabro de ouro puro, as suas lamparinas, todo o seu equipamento e o azeite para as lamparinas. 38 Levaram o altar de ouro, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina da entrada da tenda. 39 O altar de bronze com a sua grelha, os seus cabos e todo o seu equipamento, e a pia com o seu suporte. 40 Levaram as cortinas do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio e as suas cordas, as estacas da tenda e todo o equipamento para ser usado nela. 41 Levaram as roupas vistosas para os sacerdotes usarem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas do sacerdote Arão e dos seus filhos. 42 Os israelitas fizeram todo o trabalho como o Senhor havia ordenado a Moisés. 43 Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou. A consagração da tenda da presença de Deus. 40 O Senhor Deus disse a Moisés: 2. No dia 1º do primeiro mês, arme a tenda da presença de Deus. 3. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos, e põe a cortina na frente da arca. 4. Ponha dentro da tenda a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha dentro da tenda o candelabro e monte as lamparinas. 5. Põe o altar de ouro para queimar incenso na frente da arca da aliança e pendure a cortina na entrada da tenda. 6. E na frente da tenda coloque o altar de queimar os sacrifícios. 7. Põe a pia entre a tenda e o altar e encha com água. 8. Depois arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina na sua entrada. 9. Então pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo o que estiver nela. Desse modo, você a separará para mim, e ela ficará sagrada. 10. Depois você ungirá o altar das ofertas a ser completamente queimadas e todos os seus utensílios, assim o altar ficará separado para mim e será muito sagrado. 11. Do mesmo jeito você ungirá a pia com o seu suporte e a separará para mim. 12. Leve Arão e os filhos dele para a entrada da tenda e mande que se lavem.
13 Vista Arão com as suas roupas de sacerdote, unja-o e o separe para mim a fim de que me sirva como sacerdote. 14 Traga aos filhos dele e vista neles as túnicas. 15 Em seguida você os ungirá, como ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. Isso fará com que sejam sacerdotes para sempre. 16 Moisés fez tudo como o Senhor havia ordenado. 17 Assim, no dia 1º do 1º mês, quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. 18 Moisés colocou as bases, as armações e as travessas e levantou os postes. 19 Ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora por cima dela, como o Senhor havia ordenado. 20 Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. 21 Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo para que ninguém pudesse ver a arca. 22 Moisés pôs a mesa na tenda, no lado norte, do lado de fora da cortina. 23 E colocou sobre ela os pães oferecidos a Deus, o Senhor, como ele havia ordenado. 24 Moisés pôs o candelabro na tenda, no lado sul, em frente da mesa. 25 E ali, na presença do Senhor, ele acendeu as lamparinas, como o Senhor havia ordenado. 26 Pôs o altar de ouro na tenda, em frente da cortina. 27 Queimou o incenso cheiroso, como o Senhor havia ordenado. 28 Pendurou a cortina na entrada da tenda. 29 E ali, em frente da cortina, colocou o altar para as ofertas que seriam completamente queimadas. Em cima do altar ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas de cereais, como o Senhor havia ordenado. 30 Pôs a pia entre a tenda e o altar e a encheu com água. 31 Nela Moisés, Arão e os filhos de Arão lavavam os pés. 32 Todas as vezes que entravam na tenda ou iam até o altar, como o Senhor havia ordenado. 33 Moisés armou o pátio em volta da tenda e do altar e pendurou a cortina na entrada do pátio. E assim ele terminou todo o trabalho. A nuvem cobre a tenda. 34 Então a nuvem cobriu a tenda, e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. 35 Por isso Moisés não pôde entrar nela. 36 Os israelitas levavam o seu acampamento de um lugar para outro somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. 37 Mas, se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ela se levantava. 38 Em todas as suas viagens, eles podiam ver, durante o dia, a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda, e, durante a noite, viam o fogo queimando em cima dela. 1 Reis 7:51, 8 e 21. Nova tradução na linguagem de hoje 2051. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para o Senhor Deus, isto é, a prata, o ouro e outros objetos. A arca da aliança é levada para o templo. 8 Aí o rei Salomão convocou todos os chefes das tribos e dos grupos de famílias de Israel para irem encontrar-se com ele em Jerusalém a fim de levarem a arca da aliança de Deus, de Sião, a cidade de Davi, para o templo. 2 Todos os israelitas se reuniram durante a festa das barracas, no mês de Etanim, que é o 7º mês. 3 Quando todos os chefes chegaram, os sacerdotes pegaram a arca da aliança 4 e a levaram para o templo. Os levitas e os sacerdotes levaram também a tenda da presença de Deus com todos os seus equipamentos para o templo. 5 O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da arca da aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tantos que nem dava para contar. 6 Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e a colocaram onde devia ficar, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. 7 Pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os seus cabos. 8 As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente ao lugar santíssimo, mas não podiam ser vistas de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje. 9 Dentro da arca estavam somente as 2 placas de pedra que Moisés havia colocado ali, quando, no Monte Sinai,
O Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. 10 Quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor. 11 Com a glória do Senhor, e eles não puderam voltar para dentro a fim de realizar os seus atos de culto. 12 Aí Salomão disse: Tu, ó Senhor, puseste o sol no céu embora tivesses resolvido viver entre as nuvens escuras. 13 Mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Salomão fala ao povo. 14 Aí Salomão virou-se, olhou para o povo, que estava todo de pé, e pediu a bênção de Deus para todos. 15 Depois disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Pois, pelo seu poder, ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai, quando lhe disse: 16 Desde o dia em que tirei do Egito o meu povo de Israel, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para ali construir um templo a fim de ser adorado nele. Mas escolhi você, Davi, para governar o meu povo. 17 Salomão continuou: Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. 18 Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem quando planejou construir um templo para mim. 19 Mas você não construirá. Será o seu filho quem construirá o meu templo. 20 Agora Deus cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. 21 Também separei no templo um lugar para colocar a arca da aliança, onde estão guardadas as placas de pedra da aliança que o Senhor Deus fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Marcos 10. Nova tradução. Na linguagem de hoje 2000. Jesus fala sobre o divórcio. 10 Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judeia que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele, e ele ensinava a todos, como era o seu costume. 2 Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? 3 Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? 4 Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar a sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. 5 Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. 6 Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. 7 Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. 8 E os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. 9 Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. 10 Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. 11 Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. 12 E, se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Jesus e as crianças. 13 Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. 14 Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. 15 Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. 16 Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. O moço rico. 17 Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? 18 Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. 19 Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. 20 Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. 21 Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá,
Venda tudo o que tem e dê dinheiro aos pobres e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. 22 Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, e, porque era muito rico, foi embora triste. 23 Jesus então olhou para os seus discípulos, que estavam em volta dele, e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. 24 Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. 25 É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. 26 Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: então, quem é que pode se salvar? 27 Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas, para Deus, é. Pois, para Deus, tudo é possível. 28 Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. 29 Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade, aquele que, por causa de mim e do Evangelho, deixa a casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terra 30 receberá muito mais, ainda nesta vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. 31 Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus anuncia outra vez a sua morte e a sua ressurreição. 32 Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente, e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse, 33, escutem. Nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. 34 Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. O pedido de Tiago e João. 35 Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram, Mestre, queremos lhe pedir um favor. 36 O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. 37 Eles responderam, quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita, e o outro, à sua esquerda. 38 Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? 39 Eles disseram, podemos. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. 40 Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Pois foi Deus quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. 41 Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. 42 Então Jesus chamou todos para perto de si e disse, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. 43 Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. 44 E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. 45 Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus cura o cego Bartimeu. 46 Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. 47 Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. 48 Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tenha pena de mim. 49 Então Jesus parou e disse, chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram, coragem.
Levante-se porque ele está chamando você. 50 Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. 51 O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. 52 Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho.